Se você estava pretendendo comprar um smartphone recentemente, provavelmente viu alterações de preço entre eles. Foi lá, viu uma recomendação nossa e de repente mudou tudo. Basicamente, a gente está vivendo uma pandemia, uma mudança dos estoques, uma mudança de estratégia das empresas e, claro, um aumento do dólar que mexeu bastante com o mercado. A ideia do vídeo de hoje é tentar explicar um pouquinho mais o que vem acontecendo do mercado como um todo, como isso influenciou e, claro, como todas essas mudanças estão mexendo com os preços. E, claro, responder, realmente, os celulares estão ficando mais caros? O Matheus fez uma pesquisa bem extensa sobre isso e, olha, vai valer muito a pena, então pega aí uma comidinha, senta e vamos falar sobre preço de smartphone. Se você quiser ajudar o canal, todos os modelos que eu falar estão aqui na descrição. Comprando por lá você ajuda a gente. Dá também para utilizar o comparador Escolha Segura no seu Google Chrome ou no seu Firefox para encontrar sempre os melhores preços, comparar cupons e ainda criar alertas para sempre pagar mais barato. Então tá também o link aqui embaixo e bora falar de smartphone. Antes de a gente começar a falar de Brasil, vamos falar um pouquinho do mercado de smartphones. Antes de tudo isso acontecer, a gente já via uma desaceleração na compra de smartphones. De 2009 a 2016, muita gente entrou nesse mercado. A partir de 2017, a gente começou a ver uma estagnação e principalmente lá fora a gente viu uma queda. Foram menos 14% de vendas no último ano. Aqui no Brasil a gente estava com uma tendência ainda ok, então no último ano a gente vendeu ainda 3,3% a mais de celulares do que em 2018, mas as coisas mudaram. Com esse novo fator de corona, de mudança de estoques, de mudança de produção, algumas marcas foram mais afetadas que outras. A Xiaomi, por exemplo, entrou muito forte junto com a Realme no mercado indiano, que foi o que mais se atrasou no ponto de fazer o lockdown. Isso fez com que ela ganhasse bastante mercado num lugar onde ainda estavam ocorrendo vendas. O próximo trimestre, que é o que está ocorrendo agora, é provavelmente onde a gente verá quedas de todas as empresas, coisa que nesse primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, ocorreu apenas internacionalmente com a Samsung e com a Huawei. No Brasil, como eu já falei, o mercado cresceu no ano passado bem pouquinho e a gente tem a Samsung dominando o mercado. A Motorola recuperou o que ela estava perdendo de market share e a Apple começou a perder espaço porque sim, eles são caros e nesse momento a gente não vai comprar tanto Apple. A grande surpresa é que na luta pelo quarto lugar, a gente tem agora a Xiaomi ultrapassando a LG, inclusive colocando 1% de diferença entre as duas, mesmo sendo uma marca que não tem uma presença tão forte de forma oficial, é muito mercado cinza. É justamente aí que vai morar um pouco o perigo. Aliás, falando de mercado cinza, ele foi muito, mas muito afetado pelos preços do dólar e eu acho que a gente pode começar falando dele. O primeiro dos exemplos que eu quero dar aqui são de aparelhos, utilizando a comparação dos dados de 31 de março de 2020 para dezembro de 2019. E a gente vai ver que grande parte dos aparelhos mais procurados deles subiram de preço. Os mais afetados foram os modelos da Xiaomi. Dessa seleção de aparelhos que eu peguei, o Redmi Note 7 e o Mi A3 foram os piores. Eles se mantiveram relativamente estáveis até o dia 1º de abril e depois começou a disparar o preço, chegando a quase o dobro em alguns dias desse período. O triste é que ambos são ótimos aparelhos, especialmente o Note, que batia de frente com relativamente o novo Note 8 no seu preço antigo, mas agora ele tá até mais caro do que a nova versão, praticamente se aposentando aqui no Brasil. Falando de Redmi Note 8, ele também não se salvou. Ele subiu quase 50% nesse período, ficando a par dos preços praticados pelos concorrentes diretos da marca presentes por aqui. A história fica ainda mais feia em alguns aparelhos que não são tão antigos assim. O Mi 9T e o Mi Note 10 são um pouco mais novos e eles ainda não estavam com seus preços estáveis, eles estavam caindo um pouquinho. Num primeiro momento pode até parecer que eles não foram afetados de uma forma tão grande quanto os outros dois que eu já comentei, já que a comparação entre o preço atual e o de dezembro apontam que eles subiram apenas 33% a 40%. Só que se você olha um pouco o preço mais esticado desse modelo, dá para perceber que ele subiu 80%. Como as fronteiras estão fechadas, está difícil trazer aparelho da China e coisas do tipo, em alguns casos houve o completo desaparecimento dos modelos, principalmente os mais top de linha, limitando ainda mais o que está disponível da marca por aqui. Alguns exemplos são o Mi 9 normal, o Mi 9T Pro e o Mi Note 10 Pro, que por conta do seu alto investimento e provavelmente uma demanda mais baixa, também estão sumindo bastante.
No geral, tá muito complicado comprar um Xiaomi no mercado atualmente, e mesmo a DL, que é importadora oficial, que já tava com os preços lá em cima, até que manteve eles, mas manteve naquele patamar que a gente comenta e que fala, olha, mais fácil você pegar um Samsung ou um Motorola. Aliás, vamos falar do resto, né, das outras empresas que supostamente não dependem tanto assim do dólar, ou porque tinham estoque já aqui no Brasil antes dele subir tanto, ou porque fabricam por aqui e tem alguns benefícios fiscais. A Samsung é a primeira delas. Os piores casos são todos os modelos da linha A30s para baixo, onde o preço chegou a ser 33% mais alto do que no começo do ano. Quando a gente pensa na linha S, a média ficou mais próxima dos 10%, com o próprio S10 no ano passado saindo quase ileso, subindo apenas R$200 na média, em torno de 8% do seu valor total até o momento. O S20, lançado recentemente, não subiu, mostrando como o preço inicial é exagerado, mas ele sofreu uma queda de preço menor do que a gente espera para um aparelho Samsung S, 3 meses depois de aparecer nas suas lojas, então pelo histórico ele desceu menos. É engraçado porque teve algumas promoções bem interessantes com a Porto Seguro ou com algumas outras empresas, mas nunca trazendo o preço para baixo, e sim dando o Samsung Active 2 para tentar mitigar esse preço alto. O que acontece aqui é que a sul-coreana ficou dentro da tendência observada também no resto do mundo, onde são os aparelhos de entrada que mais sofreram com o preço, pois as pessoas que geralmente compram esse tipo de produto são aquelas que precisam economizar, porque não tem dinheiro sobrando e com certeza terão outras prioridades nesse momento. Só que de certa forma, esses números, eles mostram que a Samsung não foi afetada pela alta do dólar da mesma forma que a Xiaomi, que sofreu um impacto quase que instantaneamente por depender muito mais da importação. A Motorola e a LG, elas seguiram também essa mesma lógica da Samsung, mas como elas dependem ainda mais das suas linhas de entrada, elas correm o risco de perder mais vendas nesse período próximo se aumentarem muito o preço. Então o preço aumentou, mas não foi tanto assim. Enquanto isso, a Asus tá uma bagunça completa. O Zenfone 6 ele tá mais barato agora do que em dezembro, enquanto o 5Z, que era o antigo, tá o dobro do que foi na última Black Friday. A Apple ficou meio que no meio do caminho, pois ela praticamente só vai comercializar aparelhos topo de linha, mas cresceu realmente um pouco de preço, e eles ainda vão manter a base fiel, mas cresceu um pouquinho o preço sim. O XR já esteve muito mais barato do que hoje em dia. É engraçado que tem alguns modelos que eles fazem aqui no Brasil, mas tem muito que é só importado, e esses vão sentir realmente, principalmente nos próximos meses. Modelos mais antigos como o iPhone 8 e o XR, eles tiveram um pouco essa subida porque eles já estavam em preços bem competitivos, enquanto o 11 ele se manteve praticamente igual. É meio que, em vez dele baixar de preço, que é o que ocorria anteriormente, eles só mantiveram. Para tentar concluir um pouco do que a gente descobriu, houve uma alta de pelo menos 25% nos aparelhos de faixa de preço mais procurada aqui no Brasil, ali perto dos R$1.000. E quando você junta isso a todos os outros problemas de produção e logística, a previsão é que o mercado brasileiro, assim como o mundial, enxugue um pouquinho. A Xiaomi, por exemplo, que cresceu muito no mercado cinza aqui no último ano, pode perder bastante faixa de mercado, já que a Motorola e a Samsung ainda estão conseguindo ter muito estoque por todo o Brasil e preços ainda competitivos, mesmo que esses ainda estejam subindo um pouco. Estamos tendo também novos entrantes, como a Nokia, com o Nokia 2.3, que chegou a R$900, um pouquinho acima ali do que a gente imaginava. E claro, a LG tá tentando voltar ao mercado, o K40S estava muito barato, agora tá subindo um pouquinho de preço naquele modelo de entrada lá que a gente falou que realmente tá complicado, mas olha, realmente o mercado brasileiro para os próximos meses parece que vai ter bastante competição e mesmo assim aumento de preço. Por outro lado, as marcas vão vender pouco, elas estão um pouco desesperadas para vender mais e esse preço pode acabar se equilibrando por conta disso. Eu não consigo dizer se vai ficar mais barato ou se vai ficar mais caro nos próximos meses, eu só tô tentando colocar os pontos. Talvez o dólar incomode um pouco, talvez as baixas vendas façam com que eles baixem um pouco, talvez falte estoque. A gente vai ter que realmente ficar muito atento com tudo isso, mas no geral os históricos disseram que os preços aumentaram, então tem que tomar cuidado, fiquem de olho, usem o comparador, monitorem o preço de algum modelo específico que vocês queiram e todo esse fluxo de o aparelho é lançado e 2 a 4 meses depois baixa o preço, bem, isso acabou, a gente não sabe como vai ser o futuro. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês fiquem de olho em preços. Se vocês quiserem comprar celulares, usem os nossos links, vejam os nossos vídeos e claro, se você ainda não é inscrito, inscreva-se porque tem vídeo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Então é isso, meus amigos, obrigado e até mais.